E aí eu vou colocar, já que o Edu não voltou, eu vou colocar o Edu, só que na pergunta dele na coletiva para o Barbieri, né, que a gente também separou aqui para mostrar para vocês. Já que o Edu não está conseguindo entrar na live, ele entra pela coletiva. Vamos lá ouvir mais uma parte aí da resposta do Barbieri. Foi oferecido, que os meus companheiros perguntaram, oferecido para você, não? Sabemos que nós temos, a base do Vasco é muito forte, né? Figueiredo, um exemplo que foi muito importante, Andrei Santos, Marlon Gomes, entre outros jogadores. Queria que você falasse um pouco dessa transição desses meninos da base e o Nenê, que renovou apenas por 4 meses, né? O Vasco vai buscar essa referência no mercado, camisa 10. Isso já foi discutido com o Brax, com a própria Bel? Sucesso. Obrigado. Boa tarde. Eu acho que a gente tem não só esses jogadores jovens, mas outros de muito potencial. Eu acho que esses, claro, estão mais em evidência porque conseguiram dar uma resposta muito positiva num ano que estava se mostrando muito complicado para o Vasco e souberam suportar uma pressão que não é fácil. Eu acho que isso por si só demonstra não só o potencial, mas principalmente o caráter que eles têm. E, para mim, estou muito feliz de estar tendo a oportunidade de trabalhar com eles, de ajudá-los a se desenvolver. Eu acho que a gente tem outros meninos também vindo de baixo que já vem pedindo passagem. Eu acho que o Zé Vitor é um deles. O Eric Marcos é um menino do Sub-20 que me encanta. O Paulinho é um menino ainda mais novo, que com o tempo a gente, eu acho que pode observar. Então, eu acho que, como você frisou bem, o Vasco tem uma ótima base e a ideia é que a gente consiga fazer essa transição de maneira saudável, da maneira correta, para que a gente continue revelando bons jogadores, né? Em relação ao Nenê, o Nenê tem uma situação que foi estabelecida entre ele e a direção até antes da minha chegada. Ele está tocando isso com o Paulo. É um jogador que, estando aqui, vai ser tratado da melhor maneira possível por todo o histórico que tem, mas vai ser tratado como todos os outros jogadores, né? E que, se puder ajudar a gente, vou ficar muito feliz. Aí, Edmundo, ele fala do Nenê, né? Inclusive, só mandar um abraço aqui, ó. Flávio Dias está aqui, grande jornalista, fez a primeira pergunta, inclusive, lá da. Meu Flávio. Coletiva. Boa, obrigado. Alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante. Flávio, abraço, Flávio foi um dos primeiros caras que me deu moral, assim, de verdade. Ah, é? Quando eu comecei, Excelente jornalista. Cara, a pergunta que ele fez, ele abriu a coletiva do Barbieri, ele deu um show lá. Ele é muito inteligente, cara. Muito inteligente, muito competente. Uns 4, 5 anos aí, estava meio bravo com ele, porque ele estava apoiando um cara aí lá no Vasco, mas eu gosto dele. Para, isso aí não tem essa, não. Um abraço, Flavião. Obrigado por estar na nossa live aí, tamo junto. E aí, o que você achou, Edmundo? Primeiro ele fala da base, que vai ser bem tratada. Depois ele fala do Nenê, que renovou por 4 meses o Nenê, viu? Renovou por 4 meses, vai ficar um pouquinho, acho que vai jogar o Carioca, depois deve se aposentar no Vasco. Primeiro, eu gosto muito da ideia de você homenagear um cara que prestou bons serviços. Eu acho que poderia fazer com mais gente, mas tá tudo ok se eles pretendem fazer com o Nenê. Acho legal, acho bacana que ele termine a carreira, né, jogando um campeonato carioca. Isso foi legal. O Barbieri, o jeito que ele gosta de jogar, pela intensidade, não sei se ele vai aproveitar o Nenê, né, como titular, né, porque a gente viu ali na Série B que a intensidade do Nenê já não era a mesma. Mas, cara, titular ou reserva, o importante é que ele vai ter uma bela homenagem e vai terminar sua carreira com a cabeça erguida e com a camisa de um gigante, que é o Vasco da Gama, e quem sabe, sonhar não custa nada, com o título de campeão estadual. Dito isso, eu gostei muito quando ele fala, e fala com propriedade, com conhecimento, de jovens que ainda não apareceram, né, no cenário nacional, mas que estão ali, prontos e esperando uma oportunidade. Então, parece que ele mostra um certo conhecimento. Acho que esse vai ser o pilar do trabalho do Maurício Barbieri. Mas acho que vai precisar de um pouco de experiência.
um pouco de gente para segurar a bronca, segurar o piano quando as coisas não estiverem andando bem. É isso aí. Ó, aliás, o pessoal tá falando aqui que não é o Flávio Dias, que é um fake. É difícil saber, porque tem hora que entra um cara chamado Kid Bengala aqui, tem uma hora que os caras fazem fake. De qualquer forma, fica um abraço pro Flávio Dias, porque realmente ele fez a primeira pergunta lá da coletiva. E aí, Edu, vai dar para... Tá de boa? Eu coloquei a câmera do computador aqui, é horrorosa, mas... Não, dá para falar, tá ótimo. Falar, Eu acabei de colocar a sua pergunta lá da coletiva e o que o Barbieri falou. E o que você achou da resposta dele para você? Eu gostei muito, principalmente da parte que ele fala, além da base, né? Claro, que ele fala do Nenê, né? Que vai ser tratado que nem os outros jogadores. É isso, né? Nós somos gratos ao Nenê. Esse é um ponto que eu entendo muito bem. Pô, gratidão, beleza? Mas gratidão não ganha jogo, né, cara? A gente quer jogador que resolva o problema do Vasco. Eu vi muita gente falando, pô, gratidão, cara. Eu defendo o Nenê, gosto do Nenê, né? Eu acho que ele foi o 10 do Vasco desde 2015, né? Quando o Eurico Miranda contratou, o falecido Eurico Miranda contratou pela primeira vez o Nenê para o Vasco, e o Vasco não teve outro 10, né? Tá aí um camisa 10 aí, sentado aí do outro lado aí, ele vai dizer melhor do que eu. Então, é o que eu pensei, né, na pergunta. Falei, pô, será que o Nenê, depois desses 4 meses, ele vai para outro clube ou vai trabalhar no Vasco em outra função? E eu quis entender, né, se eles conversaram, tiveram uma reunião, o Abel, o Brax, o próprio Maurício, para definir a contratação desse jogador referência, porque esses meninos, não sei se vocês falaram sobre isso na live, Edmundo e Gui, vão precisar de um apoio de jogadores mais experientes para que possam passar tranquilidade, porque o Vasco não enfrenta só o Flamengo. Tem muita gente lá, e até o Paulo Brax falou isso na última entrevista, e hoje eu conversando com os companheiros lá, falei, gente, nós vamos enfrentar Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Bahia, é um brasileirão muito difícil, né? E o Vasco tem que ter um time forte, e os meninos pode ser que se sintam em alguns momentos, né? A pressão, principalmente em fase final de campeonato, né? E o que a gente fala bastante aqui, que você citou sobre os jovens, pelo menos com o Edmundo, né, Edmundo? O que você fala, né, Edmundo? Tem que ter base, mas ao mesmo tempo tem que ter uns caras mais experientes por causa dos meninos, mas ao mesmo tempo não pode contratar um monte para tirar espaço deles, né, Edmundo? Não, então, assim, eu sempre entendi que contratar é uma arte. É sempre muito difícil. Você pode contratar o melhor jogador do mundo, ele chegar ali e não dar certo no seu time, não encaixar dentro do seu esquema, enfim. Acho que tem que ter calma e cautela. Acho que não dá para tirar espaço dos jogadores, até porque eles vão estar melhores, na minha modesta opinião, do que eles se apresentaram nessa temporada. Mas é público notório que você precisa de um goleiro, que você precisa de laterais, que você precisa de zagueiro, que você precisa de um volante, sabe? Isso precisa, porque a gente vai falar, né, do que é mais conhecedor, né, ou pelo menos acompanha mais a base do que eu. A gente começa a falar de meia direita, de meia esquerda, de ponta direita, de ponta esquerda, de centroavante, que são os meninos que despontaram na base. Do meio para trás, tem pouca revelação, né, das categorias de base, pelo menos nessas últimas 2 temporadas. Então, é necessário que você contrate, mas contrate jogador bom, né? Contrate jogador que venha e você, pelo menos, tem aí um percentual maior de acerto do que de erro. Só que, cara, o futebol ele está muito caro, né? Muito caro. Os clubes só pensam em vender ou emprestar em euros. E aí qualquer 1 milhão é caro, qualquer 2 milhões é inviável, né? Porque a gente tem muito mercado alternativo. Graças a Deus, 2 mercados acabaram ou pelo menos não estão contratando nessa temporada, que é o leste europeu, né? Que é Rússia e Ucrânia, infelizmente por causa da guerra, e a China. Esses 2 mercados aí acabavam com o futebol brasileiro. Verdade. Porque qualquer jovem que despontava, né, acabava sendo vendido aí para esses mercados.
Então, o Vasco tem que estar atento a isso, né? Ver as oportunidades de mercado, por exemplo, Pedro Henrique, do Atlético Paranaense. Eu acho ele um baita jogador, embora ele tenha saído do Corinthians porque falhou. E agora o Atlético quer desfazer dele porque ele cometeu o pênalti na final da Libertadores. Ele vem com um histórico negativo, mas ele é muito bom jogador e é jovem. Então, assim, eu acho que valeria um esforço para contratá-lo. Mas, cara, jogador bom tem pra caramba. Tem muito jogador bom. Muito jogador bom. Basta que você tenha convicção de que você vai trazê-lo, e a camisa do Vasco é pesada, é difícil. Não vá pensando que é fácil jogar em São Januário. A torcida ela é vibrante, ela é quente, ela empurra, ela leva o time para cima, mas ela é exigente também. E jogar com a camisa do Vasco não é uma tarefa das mais fáceis. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas, cara, eu que até ali atrás andei pessimista, estou começando a ficar animado com o que o Vasco pode demonstrar em 2023. Principalmente no primeiro semestre, tá? Porque eu concordo com o Edu. Depois do Campeonato Brasileiro, acho que esse foi a Série B mais difícil de todos os tempos, com 6 campeões brasileiros. E acho que essa Série B, essa Série A, vai ser uma das mais difíceis, porque os times que subiram, né? Vasco, Cruzeiro, Bahia e Grêmio, todos estão se reforçando bastante. Eles vão estar mais fortes do que quando caíram.